Entrevista coletiva pós-jogo com o treinador Bernardo Franco. Professor, primeiramente gostaria que você fizesse uma avaliação de todo esse contexto, também da logística, das 72 horas que o Barra vem de um grande jogo e agora também esse ponto importante conquistado fora de casa devido às circunstâncias que ocorreram durante a partida. Bom, a gente sabe que jogos fora de casa vão ser sempre difíceis, né, como foi aqui, ainda mais vindo de um jogo, né, que nos exigiu muito fisicamente e emocionalmente, né? Então a gente teve uma logística também para poder, né, se deslocar até Goiânia, até Anápolis. A gente teve um jogo em menos de 72 horas, né? Então a gente tem que entender que fisicamente e emocionalmente os jogadores não estavam recuperados, né? A gente corria risco de perder atletas aqui por lesão, né? E acima de tudo não ter o desempenho que nós gostaríamos para essa partida. Também temos que contextualizar o nosso adversário, teve um intervalo muito maior de recuperação, não precisou deslocar e isso também pesa. Mas acima de tudo para mim hoje, né, infelizmente nós tivemos uma influência da arbitragem que acabou, né, nos tirando um jogador mais de 25 minutos, quase 30 minutos de campo, né, e também acabou tendo critérios duvidosos que foram minando a nossa equipe, né? Então a gente teve algumas faltas que foram invertidas, a origem do gol foi um arremesso lateral que era nosso e acabou sendo revertido, né? E no final o adversário acertou um chute fora da área e acabou empatando a partida. Lógico que a gente sempre trabalha para vencer, acho que todos os jogos que a gente teve até então a gente teve vantagem na frente ou perto de abrir o placar, né? Foi uma equipe que teve muito mais perto das vitórias do que dos empates. Isso mostra uma consistência, uma solidez do trabalho e a gente tem que continuar evoluindo, crescendo, né, melhorando para que a gente possa conquistar as vitórias que nos interessam, né? Então, dentro de 7 jogos, a gente perdeu apenas na estreia, né? Isso foram poucas equipes que perderam apenas uma partida até então. E a gente tem margem para evoluir. Começamos a ganhar alguns atletas, né, que vinham do DM, mas ainda é muito precoce o retorno desses jogadores. A gente tem que ir avaliando, né, como eles vão se sentindo na sequência, né, dos treinamentos e das próprias partidas. Então, feliz em hoje ter o Natan conosco retornando. E agora a gente precisa recuperar os jogadores para que a gente possa fazer 2 jogos dentro de casa com o apoio da nossa torcida em busca dessas 2 vitórias. Professor, dito isso, eu gostaria que você falasse também sobre a escalação de atletas que não vinham atuando. Qual a sua ideia, a sua estratégia principal, escalando os 11 iniciais? E aí depois também constantemente a gente pôde observar que durante a partida o Barra recebeu um total de 6 cartões, sendo um deles vermelho e 5 deles cartões amarelos. Gostaria que você falasse sobre a estratégia adotada não só no início da partida com os 11 iniciais, mas posteriormente também após a expulsão, tendo um atleta a menos. Bom, a gente sabia que o adversário iria para a dimensão física, um jogo de contato, de duelo, de primeira, segunda bola, bolas paradas, né? Então, por isso a gente optou por uma equipe, né, que tivesse essa dimensão física para a gente poder igualar, né? E o momento da bola parada, por exemplo, a gente não sofreu, se comportou muito bem, inclusive fizemos o nosso gol oriundo de bola parada. Agora, os critérios da arbitragem realmente hoje, né, fica difícil entender, inclusive acabaram nos tirando a possibilidade de sair com uma vitória. E a gente, quando prepara um plano de jogo, a gente olha para o adversário, claro que a gente olha muito mais para nós, mas nós temos que entender que vinham jogadores, por exemplo, que não vinham jogando há muito tempo, né, o caso do Léo Duarte, por exemplo, do próprio Lazzaroni, né, jogadores que não vinham jogando tanto. Então a gente precisava desses atletas hoje para poder controlar a carga de outros, né? Infelizmente a gente também teve o Fábio com o 3º cartão fora dessa partida, né? E agora o que a gente precisa é continuar, né, acreditando no trabalho que está sendo feito e poder organizar agora para essas 2 partidas e construir 2 vitórias com o apoio da nossa torcida. Bernardo, o gol do alemão saiu em uma jogada de bola parada. Gostaria que você comentasse sobre esse gol e se esse fundamento realmente vem sendo trabalhado. Sim, os números provam isso, a gente melhorou muito nos momentos de bola parada. Se você analisar a Série C, é um campeonato que a bola parada decide jogos, né? É um campeonato de uma dimensão física muito grande, né? Então a gente tem que estar preparado para esses momentos. Temos sofrido menos nesses momentos do jogo, como hoje, por exemplo, controlamos um adversário que apostava muito nisso, né? E temos trabalhado muito as questões da batida, as zonas alvos de ataque, os bloqueios, né? Os jogadores alvos para atacar a bola, e a gente tem sido feliz. Então a gente tem construído esse momento de bola parada, né? E a gente tem tirado proveito disso. Mesmo fora de casa, diante das circunstâncias da partida, o empate pode ser considerado um resultado importante. Gostaria que você comentasse também, porque desde a estreia, onde o Barra é derrotado fora de casa por 1-0
Botafogo da Paraíba. Desde então, o Barra vem de 6 jogos de invencibilidade. A gente pode notar uma evolução constante no sistema defensivo. Eu gostaria que você comentasse e abordasse sobre esse tema, professor. Bom, a gente trabalha sempre para vencer jogos, né? Quando não é possível vencer, né, a gente não perde. Então, a gente tem pontuado, né? Como você bem falou, são 6 jogos, né, de invencibilidade, mas a gente sempre teve uma possibilidade de poder sair com a vitória de todos os jogos. Se a gente recordar, né, o próprio jogo do Caxias, por exemplo, a gente fez um grande primeiro tempo, teve chances claras de gol, bola na trave, poderíamos ter saído com a vitória. E os adversários começam a se adaptar, a neutralizar o nosso jogo, começam, né, a tentar explorar algumas situações, como eu falei, né, em transições, em bolas paradas, né, e a gente tem que estar atento com isso. Mas o mais importante é que nos jogos a gente sempre esteve muito mais perto das vitórias do que dos empates, né, e essa regularidade dentro de uma competição com 19 partidas, né, na primeira fase faz a diferença. Então a gente não está satisfeito ainda com o rendimento, porque a gente sabe que o importante é vencer jogos, como eu falei, mas a gente tem crescido e tem sido uma equipe madura, né? E acredito que isso lá na frente vai fazer a diferença para a nossa classificação e pela briga pelo acesso. Agora a equipe volta a jogar 2 jogos em casa, serão 2 jogos diante de 2 equipes já com uma constância na Série C, dentro do campeonato. São eles o Guarani e também o Brusque. O que esperar desses próximos 2 confrontos dentro de casa? Bom, a gente pode esperar uma equipe muito competitiva, que tem sido a equipe, uma equipe que procura o gol, tem sido assim. Todos os jogos dentro de casa a gente tem sido o protagonista, tem buscado o gol, né? Claro que nós vamos pegar adversários, como eu falei, que vão estar mais fechados, que vão tentar jogar no nosso erro, né? E aí a nossa margem de erro tem que ser menor para a gente não dar possibilidades para os adversários poderem, né, saírem na frente ou empatar os jogos. E acredito que a gente agora precisa do apoio da nossa torcida, precisa recuperar jogadores, né? A gente fica feliz, como eu falei, com o retorno do Natan, com o retorno do Elvinhos, mesmo sabendo que eles ainda não estão no 100%, né? Ainda precisam de mais tempo de trabalho para nos ajudar. Então a gente vai encorpando, né? E acredito que a gente chega para essa sequência de 2 jogos em casa muito forte, né? E acredito que a gente pode criar uma atmosfera forte junto com o nosso torcedor e concretizar, né, através de 2 bons jogos, 2 boas vitórias. Obrigado, professor. Obrigado.